Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 286 e a questão no Livro dos Espíritos de 272. A pergunta de Kardec é a seguinte: poderá dar-se que espíritos vindo de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Será que isso é possível, né? Seres inferiores nascerem no meio de seres civilizados, né? Ou mesmo de povos atrasados, nascer no meio de povos civilizados. É lógico que isso é possível, mas tem lá suas controvérsias, tem lá suas limitações, de forma que esses seres, por eles trazerem os costumes selvagens deles, dificilmente eles conseguem viver no meio daqueles seres civilizados. Dificilmente. E quando eles vivem, quando eles conseguem permanecer no meio dos civilizados, eles atrelam a espíritos inferiores, espírito das trevas, espíritos denominados anticristo, para criar balbúrdia onde eles se encontram. É o que anda acontecendo atualmente na Terra, principalmente nesse momento de transformação, né? De mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, essa transição. Resposta: pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, né? Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto. Mas nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Olha só para você ver. Por isso que muitos seres, eles inconformados, uma vez como primitivos, muitos se retiram do corpo físico, se emancipam, aliás, do corpo físico mais cedo. Agora, aqueles que permanecem, aqueles espíritos primitivos, que reencarnam com a oportunidade de se regenerarem, de se melhorarem, de se purificarem, mas que não se melhoram, não se purificam, mas que nem mesmo assim não deixam o meio onde se encontram, eles começam a se atrelar
com espíritos primitivos para criarem assim uma certa dificuldade no progresso da humanidade. Porque para eles isso não é nada, porque é o costume deles, é o nível evolutivo que neles eles se encontram, né? Então, nós precisamos ficar muito atento, orando uns pelos outros, porque nós não sabemos, porque o processo é muito sutil e ao mesmo tempo imperceptível. Olha só para você ver aqui um comentáriozinho de Allan Kardec a respeito dessa resposta dos bons espíritos. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização, voltando para o meio dos canibais. Não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Então, aqueles que reconhecem que volvem, né, eles às vezes até ganham perante a programação divina, a justiça divina. Mas e aqueles que permanecem no meio da civilização, causando balbúrdia, causando ferocidade, causando guerras, conflitos. Nós vemos, nós não vamos dizer que sigra nenhuma, mas nós percebemos a ferocidade das trevas do anticristo através de grupos, tanto no Brasil quanto no mundo, tentando impedir o progresso, a evolução do espírito em processo de evolução. Nós vemos isso no Brasil e no mundo. Olha, esses que roubam a merenda escolar, dinheiro da merenda escolar, dinheiro do material didático, esses que roubam dos alunos nas faculdades. Mas como assim roubam dos alunos nas faculdades? Porque não há necessidade de uma mensalidade numa faculdade ser tão cara quanto é, principalmente no Brasil. Não, vamos falar em matéria de mundo, porque senão vão pensar que eu estou falando do Brasil só. Não, estou falando do mundo. Esses valores altíssimos, esses valores, eles são sugeridos pelas trevas justamente para que impossibilite espíritos evoluídos que reencarnaram com uma determinada responsabilidade, uma determinada provação, a dar continuidade no seu progresso, naquilo que eles nasceram para executar na Terra. Por quê? Porque quando chegam na faculdade, eles não conseguem arcar com a responsabilidade financeira das mensalidades,
por isso não se formam, e não se formando, não pode levar adiante aquele projeto. Quantas guerras internas em todos os países, uns pró, outros contra, mas ninguém para analisar que a evolução do ser é que está sendo prejudicada ali perante aquelas atitudes. Agora nós sabemos que isso tudo é inspiração das trevas. Tudo é inspiração das trevas. Então, nós temos que rogar muito a Deus e a Jesus que nos auxilie a nos desvencilhar-se de todo esse processo primitivo, né? Porque, querendo ou não, todos nós havemos de nos melhorar um dia. Então, olha para você ver a questão de número 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagem? Olha só, que pergunta Allan Kardec fez. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Bons Espíritos responde assim: é possível. Só que eles não dizem se é possível, eles só falam é. Mas depende do gênero da expiação. Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infringiu a seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha. Não é Deus que lhe impõe, é as leis de Deus, tudo que ele cometeu e que infringiu as leis. Se ele abusou do seu poder, também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Isso é interessantíssimo. Todos os espíritos que têm transgredido as leis, os transgressores, vamos assim simplificar. Os transgressores das leis divinas aqui do mundo de provas e expiações, eles já foram
E muitos estão ainda sendo levados, né, a reencarnar em mundos assim de grande sofrimento, entendeu? Com a pergunta, será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Vamos explicar por etapa. Milhares de seres que infringiram e que estão infringindo as leis de Deus estão sendo levados para reencarnar em mundos onde as raças lá são selvagens, porque aqui eles agiram também como selvagens. Então, selvagens aqui, porque transgrediram as leis de Deus aqui, vai reencarnar em mundos onde os seres são do mesmo nível que eles, assim, selvagens, né? Aqueles espíritos que a gente usa o termo assim, aqueles mundos primitivos lá. Você entendeu? Mas existe espíritos evoluídos, você entendeu? Que reencarna nestes mundos onde só há selvagens, numa condição assim de expiação, né, de prova, de expiação, mas que, de uma certa forma, como os bons espíritos aqui mesmos dizem, um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir, em tal caso desempenham uma missão. Olha só para você ver, eu disse isso nos vídeos anteriores. Um espírito evoluidíssimo reencarnou onde hoje é a cidade de São Paulo, mas na época é Largo de São Bento, hoje, o Largo de São Bento. Na época existia uma tribo de índio lá, primitiva, selvagem. E para dizer assim, canibais. Você entendeu? Então, um espírito de luz, um espírito elevado, mas amigo de Padre Manuel de Nóbrega, o fundador de São Paulo, o protetor de Chico Xavier, Emmanuel. Então, como eu disse no vídeo, ele precisou nascer lá para ele evangelizar aquela tribo até a hora que o padre Manuel de Nóbrega lá chegasse para catequizar toda aquela tribo. Porque se ele, o Tibiriçá, não estivesse ali, se ele não tivesse preparado aquela tribo antes, a hora que Padre Manuel de Nóbrega chegasse lá com os seus, eles iam fazer picadinho dele. Por quê? Porque eram seres assim, primitivos, no bom sentido, usando esse termo. Porque primitivo você sabe que é o mineral, o vegetal e o animal. Mas vamos esquecer isso aí. Eram seres assim, selvagens. Eram seres canibais. Então, se o cacique não fosse evoluído ao ponto de dizer assim,
Para, gente, para. São amigos, amigo. Eles iam fazer picadinho de padre Manuel de Nóbrega. Então, muitos espíritos evoluídos nascem no meio de certas tribos assim, selvagens, nasce no meio de tribos selvagens, né? Que são essas tribos bem primitivas, para poder mudar-lhes os costumes, para poder mudar o costume, porque eles estão ali naquela tribo séculos e séculos e séculos e séculos, no mesmo ritmo. Aí os bons espíritos pensam assim, mas eles não vão sair daquilo ali. Aí um espírito pega mais evoluído e fala assim, eu vou nascer lá para mim poder mudar aquilo lá. Aí ele nasce filho do cacique, ele nasce filho do chefe. Por que nasce filho do chefe? Porque aí o chefe morre e ele assume o trono. Aí ele que manda. Aí ele dita normas. Aí ele que vê todo mundo nu, ele já institui a partir daquele momento que todo mundo vai ter que, pelo menos os órgãos genitais, todo mundo vai ter que arrumar uma forma de tapar. Tapar os seios, tapar os órgãos genitais. E ele já começa a ensinar outras técnicas e tal e tudo mais. E ele já ensina os filhos dele, os sucessores dele, como agir perante certas situações difíceis, perante alguns conflitos, como ele tem que agir. Ele ali, coisa que nunca existiu, ele já propõe a todas as tribos que todos os chefes se reúnam pela primeira vez num concílio para que todo mundo converse. Tribos inimigas que nunca encararam uma e a outra. Aí, pronto. Daquela reunião ali, sai muita coisa boa. Como nós, gente. Como nós. Quantos milhões de espíritos evoluídos estão nascendo aqui na Terra? Nós que podemos ainda nos considerar com todo respeito selvagens. Porque hominal ainda não é, né, uma denominação perfeita. Hominal significa metade homem, metade animal. Então, quantos milhões de espíritos têm reencarnado aqui na Terra, trazendo-nos conhecimentos, tecnologia, esses jovens médicos, advogados, juízes, em todas as áreas científicas, quanta revolução tem acontecido aqui na Terra. A humanidade está precisando mudar apenas a moral, porque em matéria de intelecto, a coisa aqui na Terra está muito boa, graças a Deus. Então, esses espíritos, eles não medem esforço, eles vêm do sistema deles muito evoluídos. Gente, tem espírito evoluído aqui na Terra, aqui reencarnado na Terra, que vocês não têm nem noção da grandeza desses seres convidados por nosso Senhor Jesus Cristo para ajudar a humanidade. Então, é o mesmo que a pergunta de Kardec aqui aos bons espíritos. É o mesmo.
São espíritos evoluídos que nascem no meio das tribos selvagens para poder lhes ensinar tecnologias, meios de facilidade, tecnologias diferentes, entendeu? Modos de comportamento, de atitude, modos disciplinares, modos educacionais diferentes. Olha o professor para você ver, o professor pega o aluno cru de tudo, tadinhos, sem conhecimento de nada. Joãozinho, quanto que é 2 mais 2? É 6. 6? É. Acertou, Joãozinho. Para a próxima, se esforça mais, viu? Joãozinho, quanto que é 2 mais 2? É 5. Acertou, Joãozinho. Mas se esforça que da próxima você tem que ser melhor, viu? Joãozinho, quanto que é 2 mais 2? É 4, tia. Acertou, Joãozinho. Mas você viu a paciência da professora? Você viu só? Ela não disse que ele estava errado. Ela disse que ele acertou. Mas depois ele foi estudando. Ele viu que era 5. Depois ele viu que era 4. Nós não temos o direito de repreender ninguém, de humilhar ninguém, porque ele não sabe isso, não sabe aquilo. Entendeu? Vamos para o próximo vídeo.